Oi gente, tudo bem? Eu sou a Cris. E eu sou o Wagner. Essa aqui é a Mel. E hoje nós vamos fazer um vídeo mais informativo. Com esse vídeo a gente vai dar início, gente, numa minissérie, digamos assim, onde a gente vai compartilhar algumas coisas que muita gente que não está acostumado ainda com campismo, não tem experiência, ainda não sabe como é que funciona, tá? Então a gente vai começar por um item que é extremamente importante, é de necessidades básicas, as mais básicas que a gente tem, que é ir ao banheiro, né? Então a gente vai falar sobre o nosso porta-pote, tá, gente? Então assim, o primeiro ponto, né, a gente tá falando aqui só de informação mesmo, né? A gente não quer assustar ninguém de forma nenhuma, mas existem algumas coisas que realmente as pessoas não costumam falar muito sobre, né? Campismo, gente, é uma coisa muito legal. A gente fica muito em contato com a natureza, grande parte das vezes, né? Não é sempre. E a gente também aprende a dar valor para as pequenas coisas, como ir ao banheiro, por exemplo, né? Quando a gente tem uma casa fixa, quando a gente tem um vaso, né, sanitário ligado ao esgoto, a gente vai lá, faz a necessidade e era isso, né? Agora, quando a gente tem uma casa rodante, e aí engloba qualquer casa rodante, né? Porque no nosso caso a gente tem um porta-pote que a gente já vai mostrar pra vocês, mas tem alguns motorhomes que tem o vaso sanitário com esgoto. Da mesma forma precisa dispensar isso, né? Não é uma preocupação de uma pessoa que tem a casa fixa, em geral, né? Porque daí o esgoto já tá lá e vai direto sendo liberado e a gente nem fica sabendo que ele existe muitas vezes, né? Então uma das coisas que a gente vai falar aqui é sobre isso, né? Como faz a limpeza, como é que trata esse negócio que é o nosso vaso sanitário, tá bem? A gente vai falar sobre outros assuntos em outros vídeos. Se vocês tiverem curiosidade de algum, coloquem aqui nos comentários, né? Que a gente vai trazer para vocês com o maior prazer. Vou aproveitar, gente, e pedir, né, se você está assistindo esse vídeo, se gosta do nosso conteúdo, se assiste outros vídeos, chegou aqui agora e tá curtindo, se inscreve no nosso canal, não deixa de comentar aqui, como eu falei, né, curiosidade ou o que achou desse vídeo, para nos ajudar aí a chegar a mais pessoas. E se eu tiver inscrito e quiser saber, né, de um vídeo novo que está chegando, ativa o sininho, aperta lá no sininho, que aí ele vai notificar vocês sempre que tiver vídeo novo. Tá bem? Então assim, aqui em casa, né, na nossa casa rodante, o responsável pela limpeza do nosso porta-pote é o Wagner. E aí o Wagner vai mostrar um pouquinho pra vocês como é que funciona esse negócio, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a receita também, então quem tiver curiosidade, tiver precisando aí de uma receita simples e fácil de fazer para limpar o porta-pote, para deixar ele nos trinques, fica aqui que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também daqui a pouco. Bora lá limpar o porta-pote? Oi pessoal, então estamos aqui, vamos botar a mão na graxa, né? Vamos entrar aqui no banheiro. Esse aqui é o banheiro da camper, né? Vocês já conhecem aí do nosso tour. E aqui tá o nosso porta-pote, né? Ele é, para quem não conhece, ele é um vaso sanitário bem próximo de um vaso sanitário comum, né? Agora nós vamos lá para fora para ver como é que a gente desmonta e de que partes são feitas o porta-pote, né? São a parte de cima e a parte de baixo, como eu comentei, tá bom? Então aqui está o nosso vaso sanitário. A gente trouxe ali para fora para demonstrar melhor no dia a dia, quando a gente limpa, obviamente que a gente não traz para rua, né? A gente limpa lá dentro, a gente desmonta ele lá dentro. Então ele é feito de duas partes, a parte de cima, né, que é a parte onde a gente usa aqui normal. Quando a gente vai usar o porta-pote, a gente puxa essa trava aqui e ele abre o compartimento para o acesso lá embaixo, né, lá para onde fica armazenado os detritos, né. Aí quando a gente termina de usar, a gente fecha o porta-pote, né, fecha o acesso lá para os detritos. E aqui é uma descarga, né? A gente puxa a descarga aqui, a gente aperta, tem um reservatório de água, que tem a mistura aquela daquele produto que a gente já vai mostrar para vocês. E aí ele fica aqui para tirar o possível cheiro que fica, né? Então essa é a parte de cima do porta-pote. Como é que a gente destrava? Aqui nas laterais tem duas travinhas, a
gente abre, puxa aqui, muito simples, abrimos e aí a gente tira a parte de cima, que é a parte que a gente usa, né, que a gente senta. E aí a gente passa a ter acesso à parte de baixo, que é onde ficam os detritos, né? Aqui está aquela manivela que eu comentei que ele abre aqui o acesso para os detritos. E a gente usa como uma maleta, né? A gente leva lá para um vaso sanitário ou um local de descarga, né? De água negra. E por essa boca aqui a gente despeja no vaso sanitário e puxa a descarga. E é aquela maletinha que ninguém quer levar, né, gente? É a maletinha da vergonha, né? Então olha só, o banheiro fica lá adiante. Eu vou ir lá levar a maletinha. Já volto. Ok, maletinha despejada, agora o Wagner está voltando. A maletinha está vazia, né? Qual é o procedimento? É a gente fazer o procedimento contrário. A parte de baixo sem os detritos já está aqui, tá limpa, né? A gente limpa, a gente lava bem. E aí qual é o procedimento? É colocar novamente, né? Coloca a parte de cima novamente. Também muito simples, né? As travas. E aí a gente coloca o nosso super produto, né? Esse aqui é o produto que a gente vai mostrar ainda nesse vídeo qual é a fórmula que a gente usa. Que na verdade não é a nossa fórmula, a gente usou uma fórmula que se tem na internet. Deu uma aprimorada ali, botou um pouco mais de desinfetante, mas acabou sendo a nossa fórmula que a gente usa, que basicamente todos os viajantes usam. E aí esse produto a gente coloca em dois momentos, né? A gente coloca ele lá dentro na caixa de detritos, a gente bota cerca de 100 ml desse produto, né? Bota um pouco de água para poder dar uma misturada, né? E quando receber os detritos ele acaba desmanchando os sólidos, né? E tirando o cheiro. E também a gente abre aqui do lado, né? Que esse aqui é o recipiente da descarga, né? Então aqui dentro a gente bota a água e bota também 50 ml desse produto para poder, na descarga, quando a gente der a descarga, ele também entrar lá ou deixar ali o produto para tirar o cheiro, né? Então esse é o procedimento. Feito isso, nós temos o porta-pote limpo para uma utilização que para nossa utilização de dia a dia, né? Ele dura uns 4 a 5 dias, né? Então de 4 a 5 dias a gente precisa fazer esse procedimento de novo de limpeza do porta-pote. Então a vantagem do porta-pote é que a gente pode utilizar um vaso sanitário qualquer para poder despejar, né? Existem alguns campers ou alguns motorhomes, né? Que eles têm uma caixa de água, né? Água negra, né? Que é, ao invés de ter o recipiente aqui de 20 litros que a gente tem, ele tem lá uma caixa de esgoto de 80 litros, só que eles não conseguem fazer o despejo dessa caixa d'água no vaso sanitário, eles precisam ter um esgoto, né? Quase que igual um esgoto de casa. E aí as estruturas de camping não costumam ter isso. Por exemplo, esse camping que a gente está aqui não tem essa estrutura, né? Então qualquer banheiro a gente consegue fazer o descarte de um porta-pote. Essa é a grande vantagem, eu acredito, de a gente ter um equipamento desse. E é isso, gente. Então a ideia aqui não é assustar ninguém, como eu já tinha falado, mas sim dividir, né, e explicar como é que funciona. O camper ele pode tranquilamente ter um vaso com esgoto, né, com essa água negra, como a gente falou, só precisa ser adaptado para isso. Alguns, principalmente os maiores, né, campers, eles já tem uma facilidade maior até de ter essa caixa de armazenamento, mas qualquer um é possível fazer. E aí depende sempre do que cada um prefere, né, gente? Então tudo tem prós e contras. Para nós aqui o vaso químico é mais tranquilo, é mais fácil, a gente prefere dessa forma. E assim, depois que a gente acostuma não é nada demais, tá? Só que é isso, se o vaso estiver cheio a gente precisa encontrar um lugar, não pode usar ele, né? Então tem que manter ele sempre aí limpinho e esvaziado. Então sempre que a gente tem uma oportunidade de esvaziar, a gente encontra um vaso sanitário onde a gente possa despejar, a gente faz isso. Agora então vamos mostrar como é que a gente faz essa fórmula e vamos deixar aqui também na descrição do vídeo, tá? Como é que é as quantidades aqui certinhas. Vamos lá. Então, pessoal, depois de ter colocado a mão na graxa, ter limpado lá o porta-pote, ter feito toda a higienização, né, que a gente faz lá
mais ou menos de 4 a 5 dias, né, quando a gente está utilizando ele de uma forma contínua. Chegou a hora de a gente fazer o nosso produto, né? Como eu havia comentado, existe a possibilidade de você comprar o produto numa loja especializada ou você fazer esse produto com uma receita, né? Essa receita, ela tem várias receitas na internet. Se for no Google e pesquisar, ou se for no YouTube e pesquisar, vocês vão ver várias receitas. Todas elas acabam sendo a variação dessa aqui que a gente vai fazer, tá? Que é uma delas, né? Então não tem um dono, pelo menos não que a gente tenha identificado dessa receita, mas é uma que a gente encontrou e acha que funciona bem, tá bom? Ela costuma render de 2 a 3 litros, né? Dependendo de como é que vai ser a proporção, né? Aqui no nosso caso vai dar em torno de 3 litros e levando em consideração que a gente usa aí uns 100, 200 ml a cada vez que a gente limpa o porta-pote, a gente tem uma utilização bastante longa, tá? Bastante vezes. Costuma valer muito mais a pena esta forma, financeiramente falando, né, do que se comprar o produto acabado, né, o produto pronto. Tá bom? Bom, em primeiro lugar, segurança, né, pessoal? Então vamos usar luvas, né? A gente está trabalhando aqui com produtos químicos, né? Então nós temos aqui meio litro de detergente de louça normal, que ele vai ter a função de desengordurante, né? Ele vai tirar a gordura ali do porta-pote. Meio litro de pinho-sol ou equivalente, né? Ele tem aqui o objetivo aqui de ser bactericida, germicida e fungicida. 1 litro de lisoforme. Ele tem aqui também a característica de ser bactericida, mas ele também tem a função de eliminar vírus, tá? Então se costuma colocar ele. Aqui é a gosto, né? Então cerca aí de entre meio litro a 1 litro de um limpador de uso geral que tenha cheiro, que vocês gostem do cheiro, né? Porque é ele que vai basicamente trazer o cheiro para a fórmula. E o sulfato de cobre, que é o que a gente acaba utilizando para... ele tem uma função bactericida e fungicida, mas só que aqui na nossa fórmula a gente está usando ele mais para ele diluir, né, os sólidos, né? Acaba fazendo também um complemento na função de diluição dos sólidos com o próprio detergente, tá? Então os dois combinados eles transformam lá o resíduo sólido em um líquido, né? Acaba sendo um líquido sem cheiro. No sulfato de cobre a gente acaba utilizando 1,5 colher de sopa, tá? Para essa fórmula que a gente for fazer, tá bom? Bom, pessoal, então agora nós vamos misturar tudo aqui dentro, tá? Esse pote é um pote que a gente já usa, né? Então pode ver que ele já está azul, né? Que é da fórmula. Como acabou a nossa fórmula, a gente está aproveitando aqui para gravar o vídeo e usar o mesmo pote, tá? Ele tem uma boca grande, né? Então não necessita de um funil. Então agora a gente vai fazer aqui a mistura de tudo. Agora é fechar e misturar. Então, pessoal, tá pronta a nossa fórmula. Antes de usar, né, é bom dar uma misturadinha, né, para poder os ingredientes sólidos ali, o sulfato de cobre, poder se misturar novamente. E é esse aqui a nossa fórmula. Ele, como eu falei, ele deu cerca de 3 litros, né, exatos aqui 3 litros da fórmula, que levando em consideração que a gente usa aí em torno de 100 ml em cada utilização, nós temos aí 30 vezes a gente vai poder utilizar, né? Então ele vale bastante a pena, né? Nos potes que a gente compra pronto, ele vem em cerca de meio litro e custa em torno de R$60 meio litro. Aqui a gente faz essa fórmula aqui toda com aproximadamente, com custo aqui de tudo aqui de, sei lá, R$40, né? Levando em consideração que a gente compra o sulfato de cobre 1 kg na internet por R$30, tá? Então ele é bem barato, né? E a gente usa somente 1 colher de sopa e meia, tá bom? Era isso, pessoal. Valeu, um abraço, se inscrevam no canal, dê o like e compartilhe o vídeo. Até mais!